quebra. Quebra. Pessoal, boa noite. Boa Carol, noite. boa noite, Marcelo. Boa noite. Então, boa noite, pessoal. Então, a gente está muito feliz hoje porque estamos iniciando o primeiro programa do Star Médico Podcast, trazendo a tentativa de reproduzir uma vivência, uma experiência que a gente teve no Star Médico dos plantões, podendo conversar um com o outro, compartilhar experiências. E são pessoas, meus amigos pessoais, são pessoas diferenciadas que me permitiram ter visões diferentes da medicina, do mundo, através de conversas, e é esse papo que a gente quer trazer hoje para o programa. Não só para esse, mas para todos os outros. Compartilhando um pouco da nossa vivência, da nossa visão da medicina, trazendo aqui convidados que vão trazer essa experiência também. E no programa de hoje a gente vai dar o pontapé inicial. E aí vamos nos apresentar. Carol, por favor, conta um pouco de você. Eu sou Ana Caroline, meus amigos me chamam de Carol. Sou médica, cirurgiã, sou médica formada na UFAL, cirurgiã formada no HU, né, de Maceió. E estou muito feliz em estar aqui hoje. Fomos colegas de trabalho, né, trabalhamos juntos no hospital no interior. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o Marcelo, me aproximar um pouco mais do Salvador, que acabou sendo meu R+, né? Eu na geral e ele na sub, no hospital, mas foi uma ótima oportunidade para a gente se aproximar e começar a falar de outras coisas que não fosse só a medicina, né? E com isso, é uma das bases do nosso pensamento de estar aqui hoje, é mostrar que, principalmente para o pessoal da saúde, que nem só de saúde nossas rodinhas falam, Sim. né? Até para um pouquinho da saúde mental, né? Outras Isso conversas aí. também Outras acontecem. E Marcelo, conta um pouco de você. Bom, eu, como a Carol tem aqui dito, acabei conhecendo todo mundo ali no plantão, no interior de Alagoas. Eu sou de Mato Grosso, mas vim de São Paulo, por conta da minha esposa ter vindo para cá para trabalhar com medicina intensiva. Sou formado na UFMT, tenho pós-graduação em pediatria e dermatologia e mestrado em dermatologia. E está sendo muito bom conhecer o Star Médico e fazer parte dele, porque é o que o Salvador falou. Aqui estamos para poder falar um pouquinho daquilo que a gente tem vivenciado na medicina, trazer um pouco de humor, mas até mesmo conhecimento, informações, que eu acho que isso é importante. É a questão não só da relação médico-paciente, que vai ser abordado muito Sim. aqui, mas também trazer temas interessantes e também os convidados que vamos trazer para poder entrevistar e poder complementar e acrescentar no Star Médico não só aquilo que tem a ver com a medicina, mas outras coisas também que acabam fazendo um network. Claro. Isso é muito importante. Eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou de João Pessoa, na Paraíba, como vocês sabem. Eu vim para Maceió muito pequeno. Meu pai fez um concurso público para o TRT. E aí, quando ele foi aprovado, viemos todos, toda a família. E aqui cresci, fiz a minha formação. Eu sou médico formado pela UFAL. Fiz residência em cirurgia geral e proctologia no Hospital Universitário da UFAL, como Carol fez a cirurgia geral. Nos conhecemos lá, você estava no R2 e eu estava no R1 da subespecialidade. Mas enquanto eu era residente da cirurgia geral, você foi minha interna. Mas a gente se conheceu na liga. Sim, durante a graduação. Durante a graduação. A gente já tem uma convivência da graduação, Isso. mas aí teve novos encontros na residência e depois na sub, por aí, e depois como colega de plantão. Em várias fases da vida, né? De amadurecimento. Mas e foi interessante que a proximidade maior veio nessa fase mais avançada, né? De compartilhar o plantão e as intercorrências, as urgências. E hoje estamos aqui para iniciar essa trajetória do nosso podcast. Projeto. Né? Bacana. Eu acho que é interessante mesmo essa história de vocês, até porque eu também contei um pouquinho disso lá no resumo do Instagram, falando, né, que eu sou natural de Cuiabá, Mato Grosso, mas é uma mistura. Então, assim, minha mãe é cuiabana, meu pai é italiano, minha avó era espanhola, morou conosco mais de 10 anos lá em Cuiabá, então ela só falava espanhol. E foi o que me levou a revalidar o meu diploma na Espanha, porque minha segunda língua é espanhol. E acabei fazendo mestrado em dermatologia. Então, assim, tudo isso é para a gente poder... Também na Espanha, né? Porque aproveitei que eu fiz a revalidação e acabei fazendo mestrado, deu tudo certo. Terminei o mestrado na época da pandemia e acabei vindo para cá porque, como eu comentei, né, a minha esposa foi convidada para trabalhar aqui
na parte de medicina intensiva, deu tudo certo, e depois de 3 semanas eu acabei tendo que juntar os sacos pretos lá no apartamento de São Veio Paulo. correndo para Maceió. Vim correndo para cá, e aí comecei a trabalhar com pediatria, até começar a encontrar outros locais na parte de dermatologia, e hoje estou bem, né, estabilizado, graças a Deus. Graças a Deus. E o melhor foi conhecer vocês, né? Foi muito bacana e foi bem interessante, porque a Carol, né, para quem não sabe, ela tem, né, com outras pessoas uma clínica, e aí precisavam de uma especialidade. Estava até comentando com o Salvador, você não conhece um ginecologista, né, para trabalhar lá na clínica, né? E de repente ela falou de dermatologista, e eu falei, olha, eu trabalho com dermatologia. Ah, mentira. Aí eu falei do currículo, negócio da Espanha, tudo. Não, esse menino deve estar mentindo, né? Tá me enrolando. Tá me enrolando. E aí eu mandei o currículo, ela olhou, nossa, mas que é verdade mesmo e tal. E aí estamos juntos também, trabalhando, né? Graças Posso até dizer a que é Deus. minha patroa, né? E aí é o que eu gosto de fazer, é o que a gente está aqui para poder falar dessas histórias, né? Não só nossas da vivência médica, mas também de coisas que vão acontecendo e a gente vai aprendendo com isso, tendo lições de vida, mas também trazendo para o público que nós também somos seres humanos. Então, assim, nós choramos, nós rimos, nós temos humor e, ao mesmo tempo, nós também podemos mostrar para eles que a medicina não é algo somente como as pessoas Quatro pensam, paredes do hospital. que é algo assim muito científico somente, mas não. Envolve toda a questão de relacionamento humano e isso que a gente vai mostrar aqui para todo mundo, vai ser bem legal. Mostrar um pouquinho, né, do nosso dia a dia fora do hospital, né? Falar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre assuntos diversos. E os internos também, né, vão aprender muito, não é verdade? Não acompanha algumas sempre, vezes? Sempre tem os internos que E é uma coisa acompanham. interessante porque nós convivemos com o estudante, com o interno, com frequência, né? Eu sou professor de uma instituição de ensino superior, sou professor do SESMAC, sou da disciplina de técnica cirurgia anestésica e tenho ali convivência constante com os alunos do 5º período. A gente já teve convivência quando eu estava mais inserido nos plantões com os doutorandos, que já estão naquela fase lá de prática e tudo mais. E é algo que acrescenta, que agrega muito para a nossa formação, porque motiva a gente a estar em constante informação continuada. Sim. Sempre lendo, então eles fazem uma pergunta, a gente é estimulado a estudar mais. Então é uma convivência que eu não dispenso. Muitas vezes a gente olha para o contra-cheque das instituições públicas, privadas e não é algo muito animador. Que motiva, sem vontade de cantar uma bela canção. Exatamente. Mas a gratificação ela é de você acompanhar a trajetória desses alunos e saber que você está deixando um pedacinho da sua impressão digital ali. Sim, o legado é muito importante. E está perpetuando isso, né? Eu também na pediatria, alguns estudantes acabam nos acompanhando e assim, eu sempre falo para eles, bom, o que está nos livros todo mundo vai ter acesso, mas o que eu vou ensinar aqui para vocês são coisas que eu tenho aprendido engolindo sapo, tropeçando numa pedrinha, numa pedrona, então assim, coisas que a faculdade muitas vezes não vai te mostrar, mas aqui eu vou te falar mais ou menos como que é uma rotina, num consultório, num exame físico, até para poder facilitar o dia a dia, porque muitas vezes você sai da faculdade querendo descrever toda aquela anamnese, lembra todas as palavras? Hoje eu nem lembro de algumas. 2 horas por cada paciente para você fazer a Aí anamnese. você acaba focando um pouquinho mais ali no aparelho respiratório, digestório. Você nasceu de parto normal ou cesariana? Isso. Sua rua tem saneamento básico? Então tem Aí eu muita passei, coisa. doutora, eu levei uma facada na coxa, né? Foca! Mas passa quantas vezes por semana a coleta de lixo, né? É isso aí. Então o importante é você saber que tem coisas assim, até sobre educação financeira. Anamnese também, dirigida, né? Porque nós sabemos que tem muitos colegas que acabam se formando e já vamos pagar o boleto da Pajero Dakar, né? 2024, né? Mas 2023. Então, assim, tudo isso é importante. Eu acho que a gente podia trazer alguém em referência nessa área para falar um pouco disso. Claro. Acho que é um tema que vale a pena um programa só para isso, né? E quem estiver assistindo a gente, se tiver sugestões de temas, coloca embaixo ou manda no direct. A gente agradece muito, né? Essa questão de colaboração. Vamos agradecer. Lembrando de se inscrever e acionar o sininho, hein, para poder receber as notificações. Seguir, compartilhar, ajuda a gente. Quem conhece já, né? E, assim, não só os acadêmicos são importantes para a gente, né? Para dar uma oxigenada no conhecimento. Não sei
acho que hoje em dia você não está mais mexendo, preceptorando residente, né? Não, residente Hoje em dia eu preceptoro, estou na preceptoria de 2 residências, do HGE e do Regional da Mata. Certo. No HGE só na preceptoria na parte da clínica cirúrgica, e no Regional da Mata eu sou coordenadora da residência de cirurgia geral, que abriu agora esse ano. Estamos engatinhando, montando uma residência montada do zero não é fácil, né? Fazendo o nosso melhor. Mas é muito legal para você, tipo assim, tem coisas que a gente vai fazendo tão no automático, que você não para pensar do ponto de vista acadêmico. E aí você volta com o residente, né? Tem que revisar coisa, tem que revisar detalhes anatômicos, que às vezes a gente vai fazendo de modo automático, né? na rotina, medular. Tem que revisar. Mas por que eu vou repor o potássio assim? Mas por que eu tenho que fazer essa quantidade de procinético para o paciente? Aí é legal para você ir se atualizando, e às vezes o residente vem com questionamentos, porque ele já é um médico, né? Então ele já não... A grande maioria dos residentes não aceita você despejar o conhecimento e ele vai absorvendo, ele vai questionando. E isso é legal também para dar uma oxigenada no pensamento. Verdade. E a gente sabe que a gente aprende muita coisa na medicina com base na orelhada. Você vê o colega fazendo ali na urgência, você passa a fazer, mas você não foi na base teórica que justifica aquela conduta. E a residência é um ambiente que empurra você para ir atrás dessa justificativa. Para a evidência científica. Exatamente. E eu comento muito sobre a questão dos estágios também durante a faculdade, com os internos, né, que me acompanham. Eu sou bem metódico, sistemático, então desde o 2º ano, quando eu comecei a estagiar nas policlínicas lá em Cuiabá, então eu procurei um médico, cheguei e falei, olha, meu nome é fulano, eu sou acadêmico de medicina da UFMT, você já te acompanhar, você permitiria que eu te acompanhasse das 7 da noite até 1 hora da manhã? É o horário que você vê que tem fluxo, né? Porque depois, né, de madrugada, diminui muito. Casa, né? E aí consegui em alguns preceptores, e isso deu um ganho, assim, muito forte de prática, porque é aquilo que muitas vezes a gente vê que lá fora, você também que já viajou, né, e acabou fazendo mobilidade acadêmica, né, Salvador, fora do país, vê que lá fora tem muita teoria, muito livro na Europa, né? A gente sabe que a medicina ela é ensinada, né, e aprendida de uma forma diferente aqui do Brasil. Aqui a gente coloca muito mão na massa, isso é importante, porque você, ainda mais que nós façamos isso, ainda terminamos a faculdade achando que não sabemos nada, né, e cada dia aprendendo mais, buscando conhecimento. Então eu falo para os estudantes, tentem buscar estágios desde o começo, para poder você mesmo emitir um certificado. Você vai lá, pega a assinatura do diretor clínico, do seu preceptor, faz todo esse reconhecimento de firma no cartório e guarda esse certificado, porque isso ajudou muito na revalidação do diploma na Espanha, porque eles pedem não só toda a carga horária, a gente vai falar sobre isso, porque Salvador também tem a revalidação dele em Portugal, então não só isso, mas também aquilo que foi feito fora da faculdade. Sim. Então ajudou muito na revalidação. Então é algo importante para a gente também falar. E Marcelo, essas dicas que você está passando, e o ambiente do Star Médico Podcast como um todo é o que vai permitir isso. Ao longo da nossa trajetória de formação profissional, que continua, a gente tem situações que a gente acerta e outras que a gente não acerta. É verdade. E quando a gente vai passar novamente por essas situações, a gente tenta corrigir o que errou. Mas existem aquelas pessoas que não passaram por essas situações ainda, que são os que estão chegando agora. Sim. Estão terminando a formação, estão entrando no mercado de trabalho. E a gente pode ajudar de que forma? Olha, aonde eu acertei, eu deixo pegadas para vocês andarem em cima. E aonde eu errei, eu deixo sinais de alarme. Cuidado, por aqui não, por aqui não. Mas a decisão vai ser de cada um de trilhar esses caminhos. Eu queria ter a oportunidade de ter conversado com mais pessoas antes de entrar na minha carreira, antes de escolher a minha especialidade. Pegar o carimbo. Porque tem muita coisa que eu entendi que acontecia dentro da rotina da cirurgia geral, da medicina, da proctologia, já envolvido no meio. E eu pensando, poxa, eu dei vacilo muitas oportunidades, porque eu era para ter conversado com pessoas que já estavam mais à frente, pessoas que já tinham mais experiência, ter tido mais elementos para tomar decisões. Não me arrependo, mas em muitos momentos eu acho que eu deixei o tempo passar e eu perdi algum tempo com essa falta de informação, entende? E é uma coisa também bem... também
importante ressaltar é que, assim, acho que todos vocês, inclusive eu, não tivemos a oportunidade de ter, vamos dizer, um pai, uma mãe que são médicos, um tio, uma tia, né? Então isso também é uma coisa que acaba nos levando a tentar ali com unhas e dentes, né, conquistando o nosso espaço pouco a pouco, porque facilita, nós sabemos disso, né? Quem tem um parente, né, que muitas vezes possui uma clínica, um hospital, ou até mesmo já uma carreira médica, isso faz com que nós tenhamos muito mais exemplo, como o Salvador falou, né? Dessa questão que ele falou dos atenção aqui, cuidado. Então, tudo isso daí muitas vezes vai fazer falta, mas com o tempo você vai aprendendo que com esses estágios, essas vivências fora da faculdade, você vai acabando adquirindo conhecimento, acaba tendo mais inteligência emocional. Acho que isso é importante. Eu falo muito para quem está para se formar ou que já se formou. Até falo pro pessoal, olha, mesmo você se formando, você pode estagiar, você pode acompanhar um serviço, né? Você trabalha e tira um dia da semana para estagiar em algum local, para que você possa... Né? A base do fellow, né? É isso aí. É. Eu tenho um tio, né, que é médico, que é cirurgião plástico, que sempre me deu muito apoio na época da faculdade, do cursinho, da faculdade, tudo, apoio financeiro, e dava muito conselho. Mas assim, ele dava conselho baseado na época dele, né? Com as limitações da época que ele fez, acho que ele se formou em 96. E eu me formei em 2017. Então, 20 anos dá uma diferença danada. A gente aprende muito como o Salvador disse, na orelhada. E eu não sei vocês, mas eu tinha um negócio de orgulho. Às vezes o pessoal diz, talvez seja melhor trabalhar, tipo, a residência. Não, porque o meu professor disse que era melhor ir logo para residência. Tem que ir para residência. Menino, se eu soubesse, eu tinha trabalhado uns 3 anos para depois ir para residência. Não tinha ido tão lisa. Porque eu fui lisa, batida, devendo. Mas deu certo. Com exaustão, com burnout na casa do chapéu. Mas deu certo. E é uma decisão que precisa ser individualizada, né? Mas... Você faria diferente. Assim, inclusive, hoje eu aconselho diferente. Os meus colegas, meus acadêmicos que rodam comigo, né? Principalmente a preceptoria da Uncisal. Mas dá uma diferença muito grande quando você entra na residência mais velho. Um pouquinho mais, não mais velho de idade, mais velho de maturidade profissional. Uhum. Porque quando você entra recém-formado, que não trabalhou muito, até uma intercorrência da enfermaria, você gasta muito mais tempo, energia e raciocínio do que o que você gastaria se você tivesse um pouquinho de experiência. Um paciente entrou em sepse na sua enfermaria, o paciente está intercorrendo, o que isso pode ser? E aí o chefe não deixa você chamar o residente da clínica médica. Minha residência é de cirurgia, eu tenho que ficar resolvendo pneumonia nesse paciente. Né? Faz parte. No hospital que eu trabalho ali, o paciente passou mal, o cirurgião chama o clínico, eu não posso chamar o clínico. Né? E se tivesse um pouquinho de experiência, a gente poderia manejar essas coisas mais fáceis, né? Não precisava tomar a orelhada que eu tomei do meu chefe. E assim, chefe, vou pedir parecer da clínica médica, esse paciente está com pneumonia. Onde foi que o clínico aprendeu? O que ele sabe? No livro. Você sabe ler? Sei ler o livro. Então leia e aprenda. Mas isso daí é engraçado, né? Porque eu falo também sobre essa questão para os internos. Eu falo assim, cada um é individual. Então, assim, eu falo, vai ter pessoas que vão para o PSF, para o Programa de Saúde da Família, vai ter uma galera que vai querer ir para residência médica, para pós-graduação, e vai ter aquela pessoa que vai querer dar plantão aí durante uns 10 anos. Então, assim, cada um vai ter que entender qual é o teu objetivo. Então, eu falo assim, você quer o que agora? Juntar dinheiro? Você quer trabalhar um pouco e viajar? Ou você quer, muitas vezes, vivenciar outras coisas, até mesmo fora da medicina? Então, cada um vai ter um objetivo. Então, eu converso muito sobre isso. Eu acho que é importante você entender que você tem que planejar curto, médio e longo prazo, porque a gente sabe, passa muito rápido, né? Hoje você tem quantos anos de formado? Passa muito rápido. Eu estou com 10 anos de formado, então assim, eu olho para trás, eu lembro quando eu estava fazendo cursinho. Para quem não sabe, eu acho que eu sou a pessoa que fez mais anos de cursinho lá em Cuiabá. Todos lá me conhecem em Mato Grosso, fiz 9 anos de cursinho, acho que vocês não sabiam dessa história. Não, tô sabendo agora. Inclusive eu ganhei até um carro no simuladão que tinha lá em Cuiabá, que se chamava Sinvest, que era de um colégio Isaac Newton, que era um cursinho bem famoso, que tinha até curso para preparação para ITA, medicina.
E ganhei o carro, fiquei em primeiro lugar no simulador, mais ou menos 2.800 pessoas. O segundo lugar foi um goiano, viu? Um conterrâneo seu, ficou pé da vida. Mas aí eu ganhei o carro e não passei para medicina. Então, é importante você entender isso também. Às vezes não é chegado o momento de acontecer tal coisa, como a Carol falou. Às vezes eu preciso amadurecer para chegar num certo ponto e poder aproveitar o máximo, até mesmo da faculdade de medicina. Eu acho que eu aproveitei muito mais se eu tivesse entrado com 20 anos de idade, eu aproveitei muito mais quando entrei com 27 anos de idade. Eu tenho certeza que aproveitou bastante já tendo chegado na faculdade de carro. Eu cheguei de ônibus e foi Ganhei subindo. o carro, é verdade. Se gostei do comentário. Agora, conta aí, que carro foi esse? Foi um Celta. Eu sabia que era Foi um Celta. E não só isso, deixa eu contar pra vocês. O cara tá falando assim... duas Foi portas. a faculdade de carro. Rapaz, eu ganhei o Celta, mas acabei de falar que eu não passei por medicina, né? O carro ficava na garagem, pegava ônibus pro cursinho, eu não ia de carro, você acredita? Então, assim, são coisas que acontecem, né? É engraçado até falar. Mas depois da faculdade eu fui com o Celtinha. Rapaz, É isso aí. muito melhor do que ir de ônibus. Olha. Eu tinha Pegar o Celtinha. Forene, Trapiche, de ônibus, pra subir e descer, pra assistir aula de anatomia. Não, Porque olha, o laboratório é lá em cima? não. Aqui. A E? faculdade Era lá é em cima. lá quase perto do aeroporto. Meu Deus. E a aula de anatomia e histologia. Era no centro da cidade. Era Então anatomia e vocês histologia. praticamente era no, faziam- Não, é no poço. Não é no centro, não. É perto da Santa Casa. Mas ali Ali é centro ainda? É. Em frente à praça da Tinha que fazer faculdade. um city tour. Tinha que ter aqueles É. ônibus de Era uma hora de e city tour de meia classe e a A. gente de branquinho, porque Picolé tinha que de ir coco, branco. Fantasiado de picolé de coco. Suando. Suando. Suvaqueira. Aí chegava, comia uma comida cebosa. Não vou dizer que é cebosa, não. Mas era um almoço de R$8 o prato, porque era o que dava pra pagar. Ó, era sofrido. Aí eu ganhei o carro. E E tinha não- gente que dividia a quentinha. E dividia a quentinha. Ah, cansei de dividir a quentinha. E o RU A é lá gente em às vezes cima? ia no O Cascão. RU, Era lá no famoso também. Tem histórias da RU, não Mas tem? se você for comer no RUs, não dá tempo de chegar a tempo da aula de anatomia. Você Que era o não tempo entra, do porque o trânsito professor certinho. Tranca a porta. Já lá na Federal de Mato Grosso é diferente. Lá, o Hospital Júlio Miller, Universitário Júlio Miller, fica longe do campus, onde fica o RU. Então, laboratório de anatomia e histologia era tudo lá na faculdade. Então, era mais fácil. Agora Explica hoje para o Marcelo o fenômeno da ereção do CCBI. Como é que é essa ereção? Não lembra da ereção do CCBI? Que ereção do CCBI? Quem tinha Não ereção? lembra? Ó, Conta aí, Salvador, como que é? O prédio que ficava anatomia, fisiologia, ficava no centro da Isso, cidade, em frente à praça da faculdade, Certo. que a gente chamava de CCBI. É alguma sigla, eu não sei, a minha mulher falando comigo. Que bom. Aí tinha esse fenômeno, porque todo mundo queria que o anatômico, que a fisiologia, que a histologia fosse para o campus da UFAL. Porque você tá tudo ali no mesmo lugar, tá? Você não tem que pegar o trânsito. Como esse 15 prédio quilômetros. ficava na parte baixa da cidade, a gente queria que ele subisse para a UFAL, aí a gente fala, queremos a ereção do CCBI. Era que o CCBI fosse para a parte alta, para o Subisse, campus da né? UFAL, subisse. A ereção. Ereção. É isso Aí o CCBI depois ficou como ICBS. Que era Mas uma aconteceu a ereção? Aconteceu, tá tudo lá no campus da Não UFAL. Não, o precisou ICBS de prótese, é né? o campus que ele subiu agora. É, né? Ele então, subiu pro não ICBS. Não precisou de Não. prótese, né? Não, Graças não a a Deus, subiu. ereção pessoal. Ele aconteceu. é velhinho, mas subiu. Sem Ele é viagra, velhinho, sem mas prótese. A subiu. É isso ereção aí. aconteceu. Não, o que aconteceu comigo naquele CCBI foi aqueles gatos maravilhosos, 600 gatos que moravam por ali. E Fora aí, tricose ou arranhadora do gato? Não, nada disso. mordeu mesmo. Ah, Eu tava assistindo uma aula de anatomia, Mentira. aí a aula já ia pra, acho que 5 e tanto da tarde, aí já tava escurecendo. E aí todo mundo, aquele calor, que às vezes o ar-condicionado não funcionava, a maioria das vezes o ar-condicionado não funcionava, eu assistindo a aula do professor e a garrafa d'água aqui embaixo. Eu baixei pra pegar a garrafa d'água. Quando eu baixei pra pegar a água, tava passando um gato. E eu peguei na cintura do gato. Eu tomei um murro de dona. E aí, na hora, minha cabeça, vou morrer. Falando assim, parece engraçado, mas porque eu tenho uma história familiar, de uma familiar que teve raiva e Jesus levou. Meu Deus. Oh, Mas aí deu um desespero. Eu falei, meu Deus, eu vou pegar a raiva do gato. Aí o gato, vou te matar. E aí eu tinha que ir para aquela aula de comunicação. Sim, e não podia na Casa da faltar, que se Palavra. faltasse. Eu tinha solução, metia a mão no formol, matava tudo. Não, vamos e pra era aula de assim, comunicação. E a gente saía do CCBI já vestido de terninho. A gente chegava de branco de ônibus, vestia o terninho,
pegava táxi, Uber, carona, ônibus, e ia para Casa da Palavra fazer essa aula de comunicação. Eu falei, e agora? Se eu perder essa aula de comunicação, eu reprovo. Eu vou ter uma reprovação no meu... Porque o professor lá não aceita, é atestado, a avó morreu, não importa, vai 100% reprovar. de frequência. 100% de frequência. Aí eu falei, pronto, eu faço o quê? Aí na minha turma tinha um colega que era filho do chefão da Infecto, assim, um cara foda da Infecto daqui. Que é da minha turma era o Guilherme Constant, o pai dele era o Constant Pai, que a gente chamava. Falei, Guilherme, pelo amor de Deus, liga pro seu pai, pergunta pra ele se dá tempo de eu ir assistir a aula pra depois eu tomar a vacina de rábica. Aí ele ligou, o pai dele disse, não, provavelmente esse gato não tem raiva não, manda ele assistir a aula. Aí eu lá na aula, eu vou morrer. Eu vou morrer. Foi mordida grave, foi na mão, eu vou morrer. Aí... Extremidades, né? Fosse na face, então você já tava desmaiado. O colega tinha o carro. Aí ele, vou te levar pra HDT, que meu irmão tá de plantão de noite. Eu falei, Deus. Aí eu cheguei, o irmão dele, outro Constant, lá de plantão. Aí eu, é porque o gato mordeu, não sei o que. Ele, não, é só vigiar o gato, aquele gato da faculdade, todo mundo conhece. Falei, minha tia morreu de raiva. Meu Deus, que mentira. Vamos fazer a vacina, vamos fazer o soro, soro, Dexa. Eu saí de lá com 5 ferroadas. Meu Deus. 1 milhão de ferroada, antialérgico. Aí ele, pra não dar reação, não morrer. Aí ele disse, aí você vai ficar aqui de observação. Aí eu vou morrer. Eu vou morrer. Aí eu ficava, vou ligar pra minha mãe. Não posso ligar pra minha mãe, senão vai entrar em desespero, vai vir do Goiás pra cá. Eu ligo pra quem, meu Deus, eu vou morrer. Certeza que eu vou morrer. Não acredito. Eu fiquei angustiada, eu fiquei 21 dias rezando pra Deus. Ai, meu Deus. Deus, não me leva não, acabei de entrar no curso, foi tão difícil. Não morri, estou aqui. E graças aí, aos 3 constantes que eu conheço. Algum dia desses, dos 21 dias, teve uma dor de cabeça, alguma coisa, falou, e a raiva que tá... Tremedeira, o corpo ficou duro, nada, né? Não teve nada, graças a Deus. Eu sei que eu tinha que subir nessa época, eu só tinha a vacina de rábica, que pelo menos que foi que me informaram, naquele mini pronto-socorro do Tabuleiro. Certo. Longe, eu morava na gruta. Menino, aí e pior, as minhas vacinas deu 2 ou foi 3 delas, que era dia de sábado, não era nem eu voltando da faculdade. Aí eu pegava um ônibus, subia, tomava ferroada, descia. Triste. Mas deu certo, não morri de raiva. E aí o gato tinha sumido. Eu falei, o gato morreu, né? O gato tinha sumido. Quando deu uns 3 meses depois, o gato, foi lá da puta. Ele ali. Vou matar esse gato. Não precisa mais cortar a mão, né? Não precisa mais. É isso aí, pessoal. É histórias assim que nós vamos contar aqui, né? Interessantes e pra gente poder aprender um pouquinho mais, porque querendo ou não é um aprendizado, né? Você não... Quando acontecer com o interno, porque interno é assim, né? A gente acaba, né, fazendo piada, mas assim, né, interno fica desesperado com qualquer coisa que acontece, né? Não, eu achei mesmo que eu ia morrer. Tinha certeza que eu... Eu não posso contar pra minha mãe, não, senão ela vai bater do Goiás pra cá. Foi foda. Mas a ansiedade foi 90% dos sintomas. Eu acredito. Ô Marcelo, a gente tava lembrando ali fora antes de começar, mas compartilha com a gente aí um caso emblemático da medicina, curioso, engraçado, que você estava comentando ali com a gente lá fora. Nossa, tem tanta coisa assim interessante na medicina, né? Mas existem coisas que acontecem que marcam, né, a gente, né? Uma vez, começo de ambulatório de ginecologia, né? Muito legal falar, né, de ginecologia, né? Porque sempre tem casos interessantes, né? E aí eu estava lá atendendo no ambulatório, né? Professor, eu não me lembro qual era o professor que estava conosco lá, mas era a minha vez de atender. Então, toda a consulta ali, as queixas ginecológicas da paciente e tal. Ok, por favor, agora a senhora vai lá, coloca o aventalzinho, né? Pode tirar a roupa. Então tinha todo o biombo lá para a paciente poder se trocar. Também o banheiro. E aí ela volta, deita ali no leito, né? E você todo ali nervoso, o professor te explicando, né? Mas aqui é um espéculo vaginal, né? Para quem não sabe, é um instrumento que nós usamos para poder introduzir na vagina, né, durante o exame ginecológico, e você acaba lubrificando ele, né? Não sei se vocês usam aqui vaselina. A gente jogava vaselina, né? E tá certo, né? Essa paciente, ela era um pouquinho gordinha. A gente sabe que o paciente gordinho acaba tendo um pouquinho mais de pressão abdominal, né, por conta do sobrepeso. E aí eu fui, o professor ensinou ali a introduzir espéculo, coloquei e tal.
e eu creio que ia fazer uma coleta, né, de secreção. E aí o professor falou, agora você vai pegar o material tal. Eu me virei para pegar o material e de repente um estrondo, pá! O negócio, né, estrondou assim. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? A pressão abdominal fez com que o espéculo saísse mesmo, como se fosse uma catapulta, sabe, uma zarabatana, qualquer coisa assim que voasse, assim. Foi com tanta pressão que bateu na parede, quebrou o espéculo em vários pedaços, assim. E aí a paciente sem entender, né? E eu também sem entender, eu olhei pra cara do professor, Essa olhou moça pra é cara da paciente. perigosa. Mas estava bem lubrificado, por isso, né? Pelo menos eu acertei na lubrificação, né? Mas Porque ela faz Ainda bem que ela ela ficou acertou. com pode elismo, eu machucar a acho. paciente, né? Não pode sentir incômodo, né? Quando você vai introduzir o espéculo. E acho que é uma situação engraçada, né? Mas acontece. Existem outras situações, histórias que nós vamos contar aqui para vocês no Star Médico Podcast. Então, continuem aí inscrevendo no canal e acionando o sininho aí para as notificações. Beleza, maravilha. Salvador tem milhares de histórias engraçadas. Eu Imagina. sou da proctologia, né? Então Milhares de praticamente- histórias Já engraçadas. tá carimbado na Salvador tua tem. testa, né? praticamente. Histórias para contar. E por isso que a testa é grande, para caber muito carimbo. Vem, Carol, conta É alguma difícil, velho. Porque, assim, acho que tem... Na hora que você passa do acadêmico normal para o interno, que é o doutorando, acho que tem alguns que não cai a ficha. De que agora você é um pré-médico. Tem que ter uma responsabilidade de pré-médico. Lembrando que doutorando aqui no Nordeste é a pessoa que está no internato. É o Certo. interno. Lá você chamam de outra Interno. forma? Interno. Interno. Aí é um pré-médico. Aí tô eu no HGE, em que os acadêmicos eles fazem o primeiro atendimento, né? São muitos atendimentos, um monte de acadêmicos, e são menor quantidade de chefes, né? De cirurgiões. Então eles vão lá, coleta a anamnese, faz exame físico, aí vem, passa o caso, a gente discute, examina junto e tal. É esse o padrão, né? É assim que aprende, é fazendo. Me chega uma criatura, doutora, eu tô aqui com o caso de um paciente, ele chegou com queixa de dor, o neto vai ter que botar o apito, com queixa de dor no cu. Aí eu falei, como é, rapaz? Aí eu, rapaz, você não pode falar assim, não. Não, mas eu aprendi que é a queixa do paciente, do jeito que ele fala, eu tenho que botar aqui no papel. Eu falei, você não escreveu isso, não. Quando eu olho no prontuário, paciente com queixa de dor no PIB. Aí... Não. Vá fazer outro prontuário, pelo amor de Deus, vá buscar a segunda via. Eu não vou carimbar um negócio escrito isso, não. Ele foi com raiva. Eu falei, rapaz, não é jornal, não. Você não escreve o que a pessoa está dizendo, não. Você filtra, escreve com termos médicos. Canal anal, reto. Não é, rapaz. Aí vão adquirindo essa maturidade. Mas geralmente isso acontece na primeira semana do internato. Quando eles estão começando os estágios, aí começam as bagaceiras. Mas depois eles vão melhorando. Mas é muito engraçado. Tem muita história engraçada desses meninos. Esperamos que vocês tenham gostado, né, da nossa... Esse foi um episódio, né, o nosso primeiro episódio. Foi mais para vocês conhecerem um pouquinho de nós três. Nós pretendemos que os próximos episódios sejam entrevistas com outros convidados, para a gente falando de assuntos variados. Então, se vocês tiverem sugestões de assunto e de convidados, escrevam aqui nos comentários para a gente. E quem tiver o telefone da gente pode mandar no privado, não tem problema. Também. Né? Também. Quem quiser se candidatar, estiver assistindo, dizer, eu Quero ser entrevistado. Eu quero ser entrevistado, eu gostaria de falar sobre o assunto tal, acho interessante, pode mandar para a gente também, que a gente se organiza. Né? Quer falar alguma coisa, Marcelo? O que ela tem falado sobre as entrevistas é interessante até citar. Quem estiver vindo para Maceió, uma cidade muito turística, né? Nós vamos estar ali sempre olhando nas redes sociais, pessoas que são interessantes para que sejam entrevistadas aqui no nosso canal, no Star Médico Podcast. Então, logo, muitas novidades acontecendo aqui. Legal. Pessoal, é isso aí. Esse foi o nosso primeiro programa, nosso programa piloto. Mais uma prova, um teste para nós mesmos, para ter feedback de vocês também. E olha só, nós somos médicos, nós temos família, nós temos compromissos, mas fazemos questão de dedicar um pouco do nosso tempo para construir esse ambiente e poder divulgar, disseminar, espalhar um pouco da nossa vivência, da nossa experiência, porque é nisso que nós encontramos satisfação. Eu tenho uma bebê em casa que não tem 3 meses, está me esperando. Eu tenho uma esposa que está em casa me esperando. Amanhã de manhã, logo cedo, estaremos nos nossos locais de trabalho, mas nós vamos encontrar um horário na nossa semana corrida para estar aqui com vocês. E
esperamos poder contar com a presença de vocês nos próximos programas. Da mesma forma, Carol é proprietária de uma clínica, está responsável por uma residência médica, Marcelo tem N compromissos, cheio de pacientes, faz procedimentos da parte dermatológica também, então nós temos uma vida corrida, mas nós não vamos abrir mão de estar com vocês no nosso programa pelo menos uma vez por semana. E se as coisas forem movimentando, quem sabe até mais, né, Marcelo? Com certeza. Né, Carol? Com Vamos certeza. crescer Pessoal, juntos. boa noite para vocês. Não Tchau, deixa tchau, de seguir pessoal. o Até a canal, próxima. ativa o sininho e até o nosso próximo encontro. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Vou fazer E falar uma palavra. Que Vamos palavra fazer assim da medicina? um bumerangue. Um beijo do Procto. Uou. Muito boa. Eita, Aí, Isso quebra. quebra. Vou jogar a taça de plástico do Réveillon.